Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja capaz do Senhor essa noite. Amém, irmãos? Deus maravilhoso, né? Que Deus grandemente através das oportunidades, através dos louvores e vai continuar falando através da palavra também. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de todos os congregantes, visitantes que estão aqui nessa noite. Quero convidar a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor, palavra que Deus me deu nessa noite, palavra de Deus em Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 4, carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11 até o versículo 13, agradecendo a Deus por essa oportunidade maravilhosa, né? Vamos estar aqui em nome de Jesus Cristo, trazendo aquilo que Deus colocou nos nossos corações, olhando para o relógio ali, que aquele relógio às vezes aparece que a hora voa, a gente nem vê, mas hoje em nome de Jesus Cristo vamos estar vigilantes aqui, em nome de Jesus, para não ser enfadonha a igreja também. Filipenses capítulo 4, versículo 11 até o versículo 13. As crianças hoje de manhã já estiveram aqui, já aprenderam da palavra de Deus, aprenderam a se comportar também no culto, né? A Júlia está ali tomando de conta hoje, tem jeito para coisa, viu, Júlia? Você tem jeito para o negócio, as crianças tudo quietinho aí, é uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Os irmãos acharam que achou dar um glória a Deus aí, irmãos, bem alegre para Jesus? Palavra de Deus diz: não estou dizendo isso, irmãos, vou ter que ir aqui com mais calma, porque hoje eu trouxe uma Bíblia com a letra mais pequena. Passou dos 45, irmãos, a vista já fica, né, pedindo óculos. Mas vamos lá. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Os irmãos já podem se sentar nessa noite, dando graças a Deus, porque Ele é bom e suas misericórdias nos alcançam todos os dias. Irmãos, hoje eu quero trazer para a igreja aqui a palavra que Deus colocou ao meu coração. Quero trazer para a igreja o tema: como vencer em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos ensina, e o próprio Senhor Jesus Cristo diz que Ele já venceu o mundo, ou seja, Cristo Ele já venceu por todos nós. Então Cristo venceu por nós. Mas como que nós podemos vencer em Cristo Jesus? Porque, irmãos, vencedor é aquele que habita nessa terra e conquista algo, né? Eu costumo falar isso de vez em quando, porque eu acho interessante. Vencedor é quem conquista coisas passageiras, terrenas. Quem conquista a salvação através de Cristo Jesus não é apenas vencedor, é mais do que vencedor. Se nós nos ligarmos apenas nas conquistas da terra, nós seremos vencedores. Se nós nos ligarmos, se nós nos esforçarmos, se nós fizermos esforço com a força do nosso braço, nós vamos conquistar muitas coisas. Se a gente tem uma vida de disciplina, uma vida honesta, nós vamos vencer nessa vida em muitas áreas. Mas nós seremos apenas vencedores. Mas, irmão, se a gente se ligar nos céus, nós seremos mais do que vencedores. Porque quem conquista a terra é vencedor, mas quem conquista os céus através de Jesus Cristo é mais do que vencedor, irmãos. E o que nós queremos ser? Vencedores ou mais do que vencedores? É claro que vencer nessa terra também nós queremos, né? Queremos dar uma boa vida à nossa família, queremos ter um bom emprego, queremos ter um bom salário, queremos ter uma vida abençoada nessa terra, sim. Mas, irmãos, a pergunta é: quem quer conquistar os céus através de Jesus? Porque sem Jesus, nós não conseguimos conquistar a glória eterna, né? Nós não somos salvos por obras, nós não somos salvos pela força do nosso braço, nós não somos salvos pelos nossos esforços, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. Essa carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos crentes de Filipos,
ele estava ali, irmãos, passando por um momento muito difícil da caminhada dele. Ele estava preso quando ele escreveu essa carta aos crentes de Filipenses. Mesmo estando preso, e a prisão era uma prisão muito severa, era uma prisão ali que tinha muitos sofrimentos. A prisão ali, irmãos, não era como muitas prisões que existem hoje em dia, né? Que a pessoa, mesmo tendo condições ruins, às vezes a pessoa ainda consegue ali ter umas certas condições, né, de vida. As prisões dessa época eram prisões muito carrascas. As pessoas sofriam muito. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele estava passando por este momento de prisão. Mas o que eu acho muito bonito e interessante que ele falou através dessa carta, é que ele incentivou os crentes a se alegrar no Senhor, a confiar no Senhor e a não andar ansiosos por coisas nenhuma. E ele deu o próprio testemunho dele. Ele falou: olha, eu aprendi a suportar tudo nessa terra. Eu aprendi a viver de tudo quanto é maneira. Eu aprendi a estar bem, eu aprendi a estar mal, eu aprendi a viver contente quando estava bem alimentado, aprendi a andar com contentamento quando eu estava com fome, aprendi a ser grato a Deus quando eu estava com frio, aprendi a glorificar o Senhor também quando eu estava bem aquecido, aprendi a não desistir quando minha vida estava tudo dando certo, mas aprendi também a não desistir quando tudo estava dando errado também. Eu aprendi a me contentar em toda e qualquer situação. E no fim, ele explica por quê. Ele diz, sabe por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E nós não podemos entender esse versículo de maneira errada, porque muitos distorcem esse versículo e ensinam esse versículo de maneira errada. Muitos dizem assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Se eu tudo posso, eu posso ter o melhor carro, a melhor mansão, eu posso ser rico, eu posso ser milionário, eu posso ter todas as coisas, por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas não é isso que está dizendo aqui. O apóstolo Paulo, ele estava falando que ele aprendeu a ter muito, a ter pouco, a estar bem, a estar mal, mas em tudo, irmãos, ele agradecia a Deus e ele não desistia da sua caminhada. Então o apóstolo Paulo, ele não foi apenas um vencedor. O apóstolo Paulo, ele foi mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós sabemos que antes dele conhecer a Cristo, antes dele entregar a sua vida para o Senhor, ele perseguia os crentes. Ele era um homem mau, ele era um homem cruel, e ele perseguia os crentes. Ele era até zeloso, ele conhecia a lei, era muito zeloso, mas ele era zeloso sem entendimento. Ou seja, ele se baseava muito nas obras da lei, mas ele não conhecia a graça de Cristo. Ele não era um homem misericordioso. Ele cobrava muito das pessoas aquilo que ele mesmo não conseguia entregar. Ou seja, ele era muito religioso. Ele perseguia, ele caçava e ele matava os crentes. Mas depois que ele teve um encontro com Jesus, irmãos, tudo mudou. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. De causar sofrimento aos outros, ele passou a sofrer por Cristo. O próprio Senhor Jesus, quando se revelou a ele, o Senhor Jesus falou: agora você vai experimentar o que é padecer por mim, o que é sofrer por mim. Então o apóstolo Paulo, ele começou a sofrer muito. E muitas vezes nós podemos pensar, mas será que o apóstolo Paulo sofreu tanto assim? Irmãos, o próprio apóstolo Paulo, ele deu testemunho de tudo que ele passou. Porque apesar dele passar tudo de ruim nessa terra, ele conseguiu vencer. Aí já me surgiu a pergunta no meu coração: como que o apóstolo Paulo conseguiu suportar tanta adversidade, tanta provação, tanto sofrimento? Como que o apóstolo Paulo conseguiu suportar? E ele mesmo relatou tudo o que ele já passou. Olha só o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 27. Olha só o que ele passou, irmãos. Esse relato veio da boca dele mesmo. Olha o que ele diz: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores,
em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Tudo isso o apóstolo Paulo ele passou. O apóstolo Paulo ele foi perseguido, o apóstolo Paulo ele já foi espancado, ele já foi chicoteado, ele já foi até apedrejado, irmãos. Muitas vezes até chegaram a pensar que o apóstolo Paulo estava morto. Mas Deus enviou o médico Lucas, e o médico Lucas tratou do apóstolo Paulo, e ele conseguiu vencer tudo isso, superar tudo isso. Então a pergunta que fica nessa noite: como ele conseguiu vencer todas essas adversidades? Eu quero trazer aqui 3 pontos da vida do apóstolo Paulo, que me chama a atenção, que nos ensina como ele conseguiu vencer todas essas adversidades. Talvez você esteja passando por uma adversidade, talvez você já passou por uma adversidade, ou talvez você vai passar por uma adversidade. Porque, irmãos, tem muitas coisas nessa vida que nós não temos certeza, mas uma coisa nós podemos ter certeza: o dia mau, ele vem na vida de todos. Pode ser o maior cristão que tem nessa época, irmãos. Pode ser o cristão mais dedicado que tem nessa terra. Mas o dia mau, ele vem na vida de todos. A questão não é se o dia mau vai chegar, mas a questão é quando o dia mau vai chegar. E quando o dia mau chegar, nós vamos conseguir superar? Nós vamos conseguir vencer? Porque o dia mau, ele pode vir através de uma perda de um emprego. Já pensou? Você tem seu emprego ali, está bem, está conseguindo sustentar sua família, pagar suas dívidas, e de repente você fica desempregado. O dia mau, irmãos, ele pode vir através de uma enfermidade. Você já parou para pensar também? Você está com saúde, você está bem, do nada você pega alguma doença, e pode ser até uma doença grave, né? Nós nunca sabemos o dia de amanhã. E quando vir essa doença, nós vamos conseguir suportar? Nós vamos conseguir superar? Ou será que nós vamos desistir? O dia mau pode vir também na perda de um ente querido. Quem nunca perdeu um ente querido, né? Eu creio que a perda do ente querido é uma das maiores dores que nós podemos sentir. O dia mau pode vir através de um divórcio, a perda de um relacionamento, né? Às vezes alguém que você ama se distancia. O dia mau ele pode vir de muitas formas. O dia mau ele veio na vida do apóstolo Paulo também. Mas como ele conseguiu vencer todas essas adversidades? Em primeiro lugar, irmãos, o que o apóstolo Paulo fez? Ele focou no propósito. O que o apóstolo Paulo fez? Ele focou no propósito, irmãos. Olha só o que diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13 ao 14. Diz assim, ó: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que ele falou, irmãos? Ele falou: eu quero me esquecer das coisas que ficaram para trás. Eu não quero ficar me lembrando do passado. Eu não quero me apegar ao passado. Aquilo que eu já perdi. Aquilo que já foi. Os prejuízos que eu já tive nessa vida já passou. Não quero focar nisso. Eu quero focar naquilo que está adiante. Eu quero prosseguir para o alvo. E qual era o alvo do apóstolo Paulo? O alvo do apóstolo Paulo era os céus. O alvo do apóstolo Paulo era Cristo Jesus. Ele não mirava nas coisas dessa terra. Aliás, a Bíblia nos ensina, irmãos, que nós não podemos nos atentar nas coisas dessa terra, porque tudo vai passar. Então o alvo do apóstolo Paulo era a missão, era o propósito, era a salvação. E ele sabia que tinha uma recompensa. Aqui ele falou: eu vou para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele sabia que ele tinha uma soberana vocação. Irmãos, você sabia que você tem uma soberana vocação? Você sabia que tem alguém muito maior do que todos os poderosos dessa terra que te chamou para um propósito? Eu quero que você imagine uma coisa. Imagine o presidente da república da nação mais poderosa dessa terra. Imagine, irmãos.
Imagine, irmão Jesuíno, o presidente da nação mais poderosa dessa terra, que é os Estados Unidos, né? Imagine o Donald Trump chegando até você e falar: Jesuíno, eu tenho uma missão para você. Eu tenho uma vocação para você. Você toca muito bem instrumentos, você louva muito bem. Você e os jovens do grupo de louvor são abençoados. Eu tenho uma vocação para você. Você não vai mais tomar de conta desses jovens apenas no ministério segundo o coração de Deus, não. Além de você tomar de conta desses jovens lá, porque eu não quero que vocês saiam daqui, eu quero que vocês também vão louvar lá na igreja que eu congrego. Já pensou? Donald Trump, o homem mais importante do mundo. Já pensou, irmão Anderson? Donald Trump chegando e falar: ó, você é talentoso no que você faz. Vou chamar você para trabalhar na frota dos veículos da casa presidencial. Já pensou? Então, irmãos, você imagine, né? Nós podemos imaginar o homem mais importante dessa terra nos chamando para uma missão. Agora, irmãos, o ser mais poderoso de todo o universo nos chamou para uma missão muito maior do que essa que eu estou falando. Porque essas missões que eu estou falando são missões terrenas. O ser mais poderoso do universo nos chamou para uma missão muito maior. E que missão é essa, pastor William? A missão de, além de ser salvo, além de ser abençoado, você ser usado por Deus para salvar outras vidas também. Pastor, mas eu não sou pregador. Irmãos, todos nós somos pregadores. Como assim, pastor? Todos nós somos pregadores. Se você chegar para alguém da sua família e falar: Jesus Cristo, Ele morreu por nós, Ele morreu para perdoar os nossos pecados e Ele te ama, Ele quer te salvar. Isso é uma pregação. Isso é uma pregação, irmãos. Quem diz que uma pregação tem que pegar o microfone e ficar aqui 40, 50 minutos pregando? Não. Uma pregação, você chega para uma pessoa que está na rua sofrendo, chorando, passando alguma dor, você abraça aquela pessoa e você fala: você sabia que Deus te ama? Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Isso é uma pregação, irmãos. E se você ganhar essa vida, essa pregação vai ser a pregação mais poderosa de toda a face da terra. Então, irmãos, todos nós fomos chamados para um propósito. Mas a pergunta é: nós estamos focados naquilo que está adiante? No prêmio e tem um prêmio, hein? O prêmio da soberana vocação. Qual é o prêmio, irmãos? A nossa salvação, a coroa da vida, a coroa de justiça, a coroa que nos espera lá na glória. É o prêmio, irmãos. Não importa se você vai ganhar milhares de vidas, ou se você vai ganhar apenas uma vida, ou se você vai ser usado apenas na sua família. Isso não importa. Uma alma para Deus já vale mais do que todo o universo, irmãos, do que o mundo todo. Então não foi apenas o homem mais poderoso dessa terra que nos chamou para trabalhar na empresa dele, não. Foi o dono de todo o universo que nos chamou para uma soberana vocação. E muitas vezes, por que muitas vezes as pessoas desistem? Porque às vezes as pessoas fazem o contrário. No lugar de olhar para aquilo que está adiante, estão presas lá no passado, lá atrás. Às vezes numa dor, às vezes numa decepção, às vezes numa chateação, numa tristeza que teve, num prejuízo, numa derrota. Olha, irmãos, uma coisa eu treino na minha vida, desde antes de ser crente. Uma coisa eu treino na minha vida, eu pratico, eu treino na minha vida. Eu treino em não me apegar em coisas materiais. Porque desde antes de eu ser cristão, eu já... Não é questão, irmão, de ser bonzão, de ser bom, não é. É uma questão só de ser inteligente. Porque sabe o que eu pensava desde antes de ser crente? Eu pensava assim: olha, coisas materiais é muito bom. É bom quando a gente tem dinheiro, é bom quando a gente consegue comprar uma coisa boa, é bom. Mas e se a gente perder? E se o ladrão vir e me roubar? Quando eu comprei o meu primeiro carro, eu pensei isso. Nossa, que bênção, graças a Deus, estou abençoado. Não era crente ainda não, mas agradecer a Deus, né? Graças a Deus, estou abençoado. Era doido para ter um carro, consegui realizar um sonho. Mas, irmãos, eu pensava nisso, mas se chegar um ladrão e me roubar? Mas aí eu pensava, então eu não posso aplicar meu coração nisso aqui não. Porque hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter. Tem pessoa que quando perde algo material, falta morrer, né? Tem uns até que se matam. Tem gente que se mata. Então eu pratiquei isso, irmãos, eu treinei isso. Eu pensei, eu não vou aplicar o meu coração em coisas materiais. E aí, minha esposa, já falei isso com ela umas 2, 3 vezes, né? Eu falo com minha esposa: nossa, Nilma, já falei isso umas 2 vezes, irmãos, e acontece uma coisa interessante. Todas as vezes que eu estou entrando de férias, porque quando a gente entra de férias, a gente recebe um dinheirinho a mais, né? Recebe um dinheirinho bom. Aí todas as vezes que eu estou entrando de férias,
Aí eu falo com minha esposa, nossa, esse ano eu estou abençoado, porque esse ano eu estou entrando de férias e não estou com nenhuma dívida alta, não tem nada assim de alto para me pagar, esse ano vai ser abençoado, irmãos. E todo ano acontece alguma coisa para me gastar dinheiro nas minhas férias, todo ano. Só que no lugar de reclamar, no lugar de murmurar, sabe o que eu falo com ela? Eu falo, Nima, eu creio que isso é até um plano de Deus para mim não ficar pegado em dinheiro, né? Gasto ali, pago minhas contas, amém. Ano passado eu estava todo satisfeito, né? Ó, esse ano estou abençoado, tudo. Fui para Caldas Novas, aliás, foi antes de ir para Caldas Novas. Vou para Caldas Novas, vou tirar uns dias lá, descansar. Antes de ir, irmãos, o que aconteceu? Rompi o tendão do pé. Tive que gastar 7 mil reais numa cirurgia, no mês das férias. Mas sabe o que eu falei? Eu falei, Deus, graças ao Senhor que nós vamos ter condições de fazer essa cirurgia. E graças ao Senhor eu não preciso ficar me apegando nesse dinheiro. O que foi, irmãos. O que passou, passou. O que está diante de você é muito maior do que qualquer coisa que você perdeu nessa terra. Mas para isso temos que seguir adiante, focar no alvo. O apóstolo Paulo, ele fez isso, ele focou no propósito. Irmãos, por que tem muitas vidas desistindo? Por que tem muitas vidas desistindo de servir a Deus? Por que tem muitas vidas desistindo de fazer a obra de Deus? Porque não estão focando no propósito. Às vezes ficam chateadas porque a vida não está deslanchando. Às vezes algo ali que queria conquistar, não conseguiu conquistar. Às vezes algo que queria receber, até mesmo dentro da igreja, não recebeu ainda. Às vezes fica frustrado. E às vezes desiste, às vezes perde a fé. Fica com muitas dúvidas na cabeça. Enfraquece e perde a fé. Às vezes a pessoa pensa que vai chegar na igreja, irmãos, e tudo vai acontecer como um passe de mágica. Mas não é um passe de mágica, irmãos. A nossa caminhada é uma caminhada espinhosa. Esse pastor que vos fala aqui, muitas vezes nós estamos gemendo lá em casa, né? Irmãos, por algum problema que a gente pode passar, ou no trabalho, ou na família, ou no ministério, porque ministério é uma coisa que preocupa muito a gente também. Quem está na frente da igreja, irmãos, preocupa. Quem está na frente da igreja, muitas vezes passa pela nossa cabeça, meu Deus, será que aquelas portas ainda vão se manter abertas depois de uma provação, depois de uma tribulação, depois de tantas coisas que às vezes a gente passa, será que nós vamos ter forças para continuar na frente do ministério e as portas continuarem abertas? Você acha que isso não passa na nossa mente? Não passa, irmãos, quando a gente passa algum problema, irmãos. Então isso tudo passa pela nossa mente. Às vezes nós estamos lá em casa e assim... Eu não gosto muito assim de muitas vezes ficar expondo, né, as preocupações, para não preocupar também outras vidas, porque se a gente desanimar a pessoa que pode nos ajudar, irmãos, essa pessoa vai desanimar também. Como é que ela vai nos ajudar, né? Nós temos que lançar palavra de fé, palavra de ânimo, palavra de incentivo e falar, vamos vencer juntos. Então não gosto muito de ficar passando meus problemas, nem de culpar ninguém não. Nós enfrentamos com Deus, com a família e com as pessoas que Deus coloca no nosso lado. Quando essa igreja passa por um vento, eu agradeço a Deus, as vidas que continuam aqui lutando com a gente, apesar das dificuldades, as vidas que continuam aqui. Então, irmãos, todos nós passamos por essa dificuldade, mas por que nós não desistimos ainda e nem vamos desistir em nome de Jesus? Porque nós estamos focados no propósito, irmãos. É a segunda coisa que Paulo praticou na vida dele, e que se nós praticarmos também, nós vamos vencer também. A segunda coisa, irmãos, é que o apóstolo Paulo, ele valorizou a salvação. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Se a gente valorizar a nossa salvação, nada vai nos parar. Porque nós vamos fazer igual o apóstolo Paulo. Não, eu aprendi a me contentar em toda e qualquer situação. Então, o dia que a gente tiver, a gente vai continuar. O dia que a gente não tiver, a gente vai continuar do mesmo jeito, irmãos. O dia que você ter algo que você quer na sua vida, você vai estar dando glória a Deus. Mas o dia que você não tiver também, você vai dar glória a Deus do mesmo jeito. Porque você vai estar valorizando a salvação. Não foi isso que o profeta Abacuque falou? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gados nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, mas ainda assim eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. A salvação, irmãos, é o mais importante que nós podemos ter nessa terra. Às vezes nós nem vamos ter prata nem ouro, às vezes não vamos ter não, muita prata, muito ouro, às vezes não vamos ter. Mas se nós tivermos a salvação, nós temos tudo. Porque a prata, o ouro, o ladrão, a traça corrói, né? O ladrão rouba, mas a salvação, irmãos, nem o diabo pode roubar a nossa salvação. O diabo, ele só toma a nossa salvação, ele só nos faz cair se a gente, irmãos, desistir. Se a gente não desistir,
se a gente nunca se afastar de Jesus, Jesus ele falou, nenhuma ovelha pode ser arrebatada da minha mão, nenhuma ovelha. Você acha que o diabo tem poder, irmãos, para tirar a sua salvação? Não tem, porque sua salvação foi comprada pelo sangue de Cristo. O diabo não tem poder, irmãos, de tirar a sua salvação. O diabo não tem o poder de destruir a sua família se você não desistir. Ele só destrói se a gente desistir. Se a gente desistir, ele destrói. Se a gente orar, se a gente lutar até o fim, e se a gente crer de todo o nosso coração, irmãos, querendo de um jeito ou de outro, Deus ele vai alcançar a nossa família. Porque a palavra de Deus fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não deixe de pregar, não deixe de orar. Se a fé pode remover até uma montanha, por que a fé não pode salvar a família nossa, sendo que é vontade de Deus salvar a nossa família também? Então nunca desista. Eu não sei como essa pessoa vai chegar, se vai chegar inteira, ou se vai chegar só os pedaços, né? Na presença de Deus. Porque às vezes não, Deus ele permite a gente se quebrar todo, para a gente chegar até Ele. Dá um testemunho aqui rapidinho para os irmãos entenderem. Tinha um jovem, que a gente conhecia esse jovem muito talentoso da igreja também, né? Ele estava na igreja, muito talentoso, conheci ele no começo da minha fé. Esse jovem, irmãos, ele tocava uma bateria, e quando ele tocava uma bateria, a gente sentia a presença de Deus, irmãos. A gente sentia a presença de Deus, entrava no mistério só do jovem tocar a bateria, né? Que ele tinha um som assim do Espírito Santo, tocando. Era um jovem bem talentoso. Ele e o tio dele era pregador, então o tio pregava, ele tocava bateria e realmente trazia avivamento para a igreja. Mas aí o jovem começou a olhar para o mundo, né? Começou a olhar para o mundão, aí já começou a se desviar para o mundão. Aí esse jovem começou a entrar na igreja com altivez de espírito, começou a entrar na igreja, irmão, e começou a entrar assim, né? Já com aquela falta de respeito na igreja, né? Ele já começou a entrar, já vinha para a igreja. Eu não estou falando aqui de vértice, que a gente não prega negócio de vértice nem nada, né, irmãos? Não prega isso, porque a salvação, Deus ele trabalha no nosso interior para depois trabalhar no exterior. Então primeiro é o interior que Deus olha, a gente não fala aqui de vértice. Mas aí ele começou a ir para a igreja, a gente percebeu que ele estava começando a ir para a igreja de qualquer jeito, tipo para querer afrontar, para dizer, eu não estou nem aí, não tenho temor a nada. Então ele começou a ir para a igreja de qualquer jeito, começou a ir para a igreja, não vestia uma roupa decente, né? Ia para a igreja de qualquer jeito, começou a colocar ali uns brincos, colocar uma tatuagem, começou a ir de qualquer jeito para a igreja. E aí nós começamos a orar, né? Ninguém discriminou, continuamos falando com ele, e passou um tempinho sem ir para a igreja, e nós começamos a orar pela vida dele e tudo. Aí certa vez, irmãos, não estou dizendo, olha, não vamos confundir, viu? Não estou dizendo que foi Deus que fez isso, estou dizendo o que aconteceu na vida dele. Certa vez, ele foi atravessar a pista, de um lado para o outro a pista ali, e aí, irmãos, um carro pegou ele. O carro pegou ele, ele caiu do outro lado, irmãos, e se quebrou todo. Quebrou várias partes dos ossos ali do corpo, se quebrou todo, irmãos. Mas, irmãos, depois que aconteceu isso, como eu disse, não estou dizendo que foi Deus que fez isso, né? Porque quem sabe de todas as coisas é Deus. Nós não temos o direito de falar que é isso, que é aquilo, quem sabe é Deus. Mas Deus, ele permitiu isso porque Deus, ele é soberano. Tudo o que acontece nas nossas vidas é permissão de Deus. Se Deus permitir que aconteça, vai acontecer. Se Deus não permitir que aconteça, não vai acontecer também. Deus é soberano. Mas aí, irmãos, quando ele se quebrou todo, quebrou os ossos ali, ele foi se recuperando, passou um pouquinho, ele começou a voltar para ir para a igreja, começou a ficar mais tranquilo, começou a ficar mais humilde. Aí sabe o que é que veio na minha mente? Isso veio na minha mente. Eu me lembrei da passagem de Jeremias, capítulo 18, que fala do vaso e do oleiro. Creio que a maioria daqui conhece, né? Jeremias 18, que fala do vaso e do oleiro. O que essa passagem fala? Fala que o vaso estava nas mãos do oleiro. Mas aí o que aconteceu com o vaso? O vaso quebrou-se na mão do oleiro. O que eu quero dizer com isso? Às vezes Deus vai permitir que a gente se quebre um pouquinho também, irmãos, para a gente entender que nós não podemos sair das mãos do oleiro. Aí o que o oleiro fez? Jogou o barro fora? Dispensou? Não, né? O oleiro começou a amassar de novo, começou a modelar de novo, para fazer outro vaso de honra. Às vezes quando a gente se quebra, aí Deus começa a nos amassar. Amassa um pouquinho daqui, amassa um pouquinho dali, até a gente ficar tranquilo novamente, né, irmãos? Até a gente ter uma humildade no nosso coração e falar, Senhor, sem o Senhor eu não sou nada mesmo. Eu preciso do Senhor todos os dias da minha vida, irmãos. Então às vezes acontece, mas irmãos, a partir do momento que nós valorizamos a nossa salvação, nós vamos conseguir vencer. E o terceiro ponto aqui que eu quero frisar, que fez com que Paulo se tornasse mais do que vencedor, é que Paulo não desistiu.
Pastor William, mas não é Deus que opera em nós tanto querer quanto efetuar? A salvação não vem de Deus? Não é Deus que faz todas as coisas? Irmãos, Deus, Ele disponibiliza a salvação para todos nós. Ele chega para todos nós e fala, ó, a salvação está aí. Deus, Ele fala assim, ó, lá em Apocalipse: quem quiser vir beber a água da vida, venha e beba de graça da água da vida. Deus, Ele está falando, a água da vida está aqui. Quem quiser vir beber, venha. Mas e quem não quiser? Quem não quiser beber, irmãos, a água da vida, não vai beber, né? Então o apóstolo Paulo, ele não desistiu. Em 2 Timóteo 4, versículos 6 ao 8, diz assim, ó: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O apóstolo Paulo, irmãos, ele não desistiu. Então, só para relembrar aqui, o apóstolo Paulo, ele focou no propósito, ele valorizou a salvação e ele não desistiu. Mesmo passando luta, passando fome às vezes, passando frio, sendo preso, levando chicotadas, sendo apedrejado, sendo caluniado, sendo traído, ele passou por tudo isso, mas ele prosseguiu até o fim. E no final ele falou: eu combati o bom combate. Quando ele falou isso, ele já estava sendo encaminhado para morrer. Ele já tinha recebido a sentença de morte, quando ele deixou isso escrito. Essa carta do apóstolo Paulo é uma carta de despedida, que ele escreveu ao jovem Timóteo. Ele já sabia que o tempo da libação dele morrer, já estava chegando. E ele falou: já está chegando a minha hora. Mas quer saber de uma coisa? E antes desse versículo aqui, irmãos, tem uma coisa interessante que ele fala, né? Ele fala: olha, nessa terra muitos me abandonaram, eu fui traído. Teve um amigo meu, Demas, ele amou mais o mundo do que as coisas de Deus. Teve outro amigo meu que só me causou problemas. Muitos me abandonaram, só quem ficou do meu lado foi Lucas. E ele começou a lhe relatar. Mas no final ele disse: mas quer saber de uma coisa? Eu combati o meu combate. Está chegando a minha hora mesmo. Mas eu combati o bom combate. Eu completei a carreira e eu guardei a fé. Irmãos, nós podemos perder tudo neste mundo. A única coisa que nós não podemos perder é a fé. Porque a Bíblia relata a história de Jó. Jó, ele perdeu tudo. Jó, ele perdeu família, perdeu saúde, perdeu dinheiro, perdeu gados, perdeu fazenda, perdeu tudo, perdeu até a saúde. Mas ele não perdeu a fé. Chegou um momento que ele falou: eu sei que o meu Redentor, ele vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Ele não perdeu a fé. Então focar na nossa salvação, focar no propósito, focar na salvação e não desistir, é isso que vai garantir a nossa vitória, irmãos. Muitas vezes tem muitas pessoas que estão presas às preocupações deste mundo, e a Bíblia fala de uma semente, e a semente é a palavra de Deus. A Bíblia fala sobre uma semente que caiu no meio dos espinhos. E o que os espinhos fizeram? Sufocaram aquela semente. Ou seja, a semente não germinou, a semente morreu. E a Bíblia explica o que é os espinhos. Os espinhos são os cuidados e preocupações dessa terra. Tem gente que anda tão preocupado com as coisas dessa terra, com as crises financeiras, com as dívidas, preocupado muitas vezes com uma perca que teve, um prejuízo, preocupado com o relacionamento que quer construir, com a família que quer formar. Tem gente que fica tão preocupada com as coisas dessa terra, irmãos, que corre o risco desses espinhos, desses cuidados, dessas preocupações sufocar a palavra. E quando a palavra é sufocada, não adianta o pastor trazer uma palavra de bênção igual a essa que nós estamos trazendo, não adianta o pastor trazer uma palavra de fé. Se a palavra for sufocada, o coração da pessoa se torna incrédulo. Conheço muitas vidas que outrora estavam uma bênção na presença de Deus, estavam uma bênção na igreja, umas vidas que outrora estavam louvando a Deus, que estavam fazendo a obra do Senhor, que estavam pregando a palavra de Deus, seguindo a caminhada, mas por um motivo ou por outro, enfraqueceu, esfriou, ficou com muitas dúvidas, o coração endureceu, se chateou com algumas coisas. Irmãos, porque nós temos que focar no propósito. E na nossa caminhada, se a gente ficar olhando para um lado e para o outro, para a direita e para a esquerda, para defeito de um, defeito de outro, para um problema tal, problema A, problema B, se a gente ficar olhando para essas coisas, irmãos, fatalmente nós vamos parar.
A Bíblia nos ensina, quando Deus ele chamou Josué, ele falou para Josué: Josué, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, seja forte e corajoso, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. E quando eu era o novo convertido, eu ficava tentando entender o que isso quer dizer. Como é que a gente não pode olhar nem para a direita e nem para a esquerda? Eu ficava trazendo isso para o mundo terreno, ficava trazendo isso para o meu mundo físico. Como é que eu vou andar nessa terra sem olhar para a direita e sem olhar para a esquerda? Nós temos que olhar para os lados, né? Como é que vai ser isso? Mas, irmãos, a palavra de Deus está falando para a gente não olhar para os problemas, não olhar para o defeito da igreja, não olhar para o defeito do pastor, não olhar para o defeito dos irmãos, não olhar para o defeito da nossa família, porque aonde existir ser humano vai existir defeito, irmãos. Tem até um ensinamento, que certa vez eu ouvi um pastor pregando, né? Esse ensinamento diz assim, ó, o pastor ele pregando, ele falou assim: olha, o dia que você achar uma igreja perfeita, porque a pessoa estava decepcionada com a igreja, né? Queria sair da igreja. Aí o pastor falou assim: olha, o dia que você achar uma igreja perfeita, você não entra nela. Porque a partir do momento que você entrar nela, a igreja vai deixar de ser perfeita. Sabe por quê, irmãos? Aonde existir o ser humano, nunca vai existir perfeição, porque perfeito é só Jesus. Não existe trabalho perfeito, não existe uma família perfeita, não existe sociedade perfeita, não existe casamento perfeito. Quem dera, né, se existisse casamento perfeito. Se o casamento fosse perfeito, perfeito demais, acho que ia ser até um pouquinho chato, né, irmãos? De vez em quando é até bom uma discussãozinha assim, sabe por quê? Porque depois que acaba a discussão, irmãos, as pessoas conseguem descobrir o quanto elas se amam. Mas a pessoa fica uma horinha sem se falar, ou um dia, né, sem se falar, apesar que a Bíblia não ensina isso, viu? A Bíblia fala, ó, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, antes do sol se pôr, vá lá e reconcilie logo. Você não sabe nem se vai acordar amanhã, né, irmãos? Então, às vezes a pessoa pode ficar um tempinho ali sem se falar, né, chateado e tudo, mas e depois que se perdoam? Aí o amor volta até mais forte, né? Às vezes a pessoa volta fica um tempinho assim, brigado, mas depois que retorna, o amor volta mais forte ainda. Então, às vezes é até bom, irmãos. A Bíblia fala que até na igreja também é até necessário que existam as contendas, que aí vai se revelar os verdadeiros. E os verdadeiros são aqueles que não param por nada. Os verdadeiros são aqueles que não dão ouvidos a picuinhas, a fofoca, a disse-me-disse. Nada disso vai parar o crente, irmãos, porque o nosso foco é Jesus. Irmãos, nós temos que ter misericórdia uns dos outros. Igual foi dito aqui no começo, Deus está falando desde o começo. Nós temos é que nos perdoar mesmo, irmãos. Porque conflitos sempre vai ter. Às vezes nós vamos ser chateados, às vezes vamos chatear. Qual a solução para isso tudo? A solução é o perdão. Porque o perdão vence todas as situações dessa terra, irmãos. Então nós não podemos ficar com o nosso coração magoado, sabe por quê? Porque senão nosso coração vai se esfriar, nossa fé vai se esfriar e a palavra ela vai ser sufocada, irmãos. Então só para relembrar, para a gente encerrar aqui, primeiro ponto que nós devemos praticar, focar no propósito. Segundo ponto, valorizar a nossa salvação. Terceiro ponto, não desistir. Quando eu estava pedindo essa palavra para Deus, eu vi ali uma imagem nas redes sociais, né, um videozinho, e esse videozinho mostrava um leão. Esse leão é um leão de verdade mesmo, né? Não era animação não, era um leão de verdade. E esse leão, irmãos, ele estava velho, estava bem velhinho. O leão estava tão velho que até a juba dele já tinha caído os pelos, né, da juba dele. Estava sem a juba, irmão Raimundo, estava peladinho o leão. O leão estava pelado, velho, todo enrugado, magrinho, irmãos, magrinho. Eu olhei assim e falei, rapaz, esse leão já está nas últimas. Eu olhei assim, isso aí já está nas últimas já. Andando torto assim, andando para um lado para o outro torto. E uma musiquinha bem triste, né, do leão. O leão cheio de cicatriz. Irmãos, vou falar a verdade, eu fiquei com tanta dó do leão que eu quase choro. De dó do leão. Falei, isso aí já está morrendo. E aí, quando mostrou esse vídeo com a musiquinha, aí apareceu esse versículo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aí eu pensei, sabia que nós somos igual? Nós somos iguais a esse leão, irmãos. Porque no fim da nossa vida, imagine o fim da nossa vida, irmãos. Às vezes, né, por uma fatalidade ou outra, às vezes a pessoa morre nova aí, mas na maioria das vezes a pessoa envelhece, né? Quando a gente morre, a gente já está bem velhinho. Então, irmãos, quando a gente estiver no final da nossa carreira, no final da nossa missão, no final da nossa vida, nós vamos estar igual aquele leão. Nós já vamos estar velhinhos, nós vamos estar mais fracos, nós vamos estar com alguma cicatriz, porque o leão estava cheio de cicatrizes das batalhas da vida. Nós vamos estar cheios de cicatrizes da batalha da vida. Nós vamos estar feridos,
fracos, machucados. Mas, irmãos, o que importa é isso: é combater o bom combate, é completar a carreira e é guardar a fé. Nunca abandonar a nossa fé, nunca desistir de Jesus e nunca desistir do nosso próximo também, irmãos. Aconteça o que acontecer, nós nunca podemos desistir do nosso próximo. Pastor, mas o meu próximo não quer mais estar próximo de mim. Não precisa estar próximo fisicamente. Coloque ele nas suas orações, nos seus pensamentos. Mesmo distante, nosso Deus é o Deus de perto e o Deus de longe. Irmãos, tudo isso, se a gente praticar, se a gente colocar em prática nas nossas vidas, nós vamos conseguir alcançar a maior de todas as bênçãos que Deus tem preparado para nós, que é a nossa salvação. Eu profetizo sobre essa igreja, irmãos, que tem muitas bênçãos preparadas para vocês. Tem muitas bênçãos preparadas para a sua vida, para a sua família, para a sua parentela e para aqueles que vocês estão orando também. Tem muitas bênçãos, muitas coisas maravilhosas, mas é necessário crer, estar na presença do Senhor, combater o bom combate, irmãos. Mas a maior de todas as bênçãos, o nosso olho não viu, o nosso ouvido não ouviu e ainda nem subiu ao nosso coração, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam e aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E só quem crê nessa noite, irmãos, aplauda o nome do Senhor bem forte, porque essa foi a palavra nessa noite que Deus nos deu.